De novo, o Rony bugou ali. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Chama-nos a ti, chama-nos ao teu nome, chama-nos a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu te honro, glorifico a ti, Pai. Dá-nos tua palavra nesta noite, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês fizeram essa semana? Aqueles que estão fazendo a leitura, leram esse texto essa semana. O versículo 9 de Gênesis 3, ele é espetacularmente um divisor de águas. O que isso quer dizer? Ednilton, desse versículo 9 para frente a história muda. Tem uns momentos na humanidade, na existência, na história. Sabe aquele momento chave assim? Aquele momento assim que depois daquele momento, na vida da gente não tem isso. Aquele dia que você se desse conta, tivesse uma borracha, você ia lá e apagava. Mas teve aquele dia, você fez, e daquele dia em diante sua vida mudou totalmente. E não tem jeito de voltar atrás. Para a humanidade, o versículo 9 de Gênesis 3 foi um desses dias. Incrivelmente, mudou-se o relacionamento de Deus e o homem nesse exato momento do versículo 9. Quando Deus chamou Adão e perguntou: Adão, onde é que você está? Nunca mais a história foi a mesma, nunca mais o relacionamento do homem com Deus foi o mesmo. Mudou, modificou. Houve uma quebra, houve um momento histórico, houve um momento em que se separou Deus do homem. E foi aqui, exatamente no versículo 9. E desse momento em diante o homem aprendeu a arrumar para si esconderijos. Porque Deus todos os dias, na viração do dia, diz o texto, Deus de si falava com o homem, falava com Adão e com Eva. Nesse dia especificamente, Deus desceu e não os encontrou. Não os encontrou no mesmo lugar. Porque já é sabido pelo rei Davi que não é possível esconder-se da presença de Deus. No Salmo 139 ele diz que se eu coloco a minha cama lá no mais alto da montanha, Deus está lá. Se eu desço lá no mais profundo do abismo, ali também tu me encontras. Evidentemente que Deus sabia onde Adão e Eva estavam escondidos. Aqui também Winnicott, Piaget e todos os demais, Melanie Klein, todos os demais pensadores da pedagogia, talvez não saibam, mas aqui aprendeu uma das brincadeiras mais comuns entre as crianças, de se esconder tampando, fechando os olhos. Já viu seu filho fazendo isso? Você manda ele esconder, ele fecha os olhos e ele acha que você não está vendo ele. Leva-se algum tempo para que a criança entender de forma filosófica, abstrata, que é só ele que não está vendo. Adão aqui inventou essa brincadeira. Ele correu lá e escondeu de trás de um arbusto, de trás de um ramo, e achou que Deus não estava vendo. É a mesma brincadeira de criança. Achou. Quando eu digo então que Deus desceu e não encontrou Adão e Eva, não os encontraram no mesmo lugar de sempre. Porque Deus então pergunta: onde estás, Adão? Se ele sabe todas as coisas, se ele conhece todos, o mais profundo do abismo ele conhece. Porque então ele pergunta: onde estás, Adão? Incrivelmente, ou diferente do que muitos pensam, não foi o homem que procurou Deus. Aliás, me parece que é dada à humanidade uma incapacidade de procurar Deus quando erra. Nós nos fechamos, nós emburramos, nós cortamos a comunicação. Isso uns com os outros e isso também para com o nosso Deus. Exige um quê de maturidade. Exige um quê de liberdade de alma para chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei contra ti. Você não trabalha na escola, né?
É interessante com as crianças, aí ela fala lá aquele palavrão bonitinho, né, que as crianças adoram. Fala para o professor vai lá e fala para o coordenador, e o coordenador fica furioso, chama a criança, professor. Agora você vai pedir desculpa para o seu professor. Só que você trabalhando na escola já passa por isso. Ele fala, depois da ameaça de que vai ligar para o pai dele. Ele fala, ele baixa a cabeça. E a gente sabe, no coração dele, ele fala mais 70 vezes 7 o mesmo palavrão para o professor. Porque me parece que o pecado gerou na humanidade uma incapacidade profunda, arraigada na alma, de chegar e dizer: irmão, eu pequei contra ti, eu sou chato, eu te enjoo, eu pequei, eu pisei na bola, eu não dei conta de te ouvir quando você estava falando, você estava certo, eu estava errado. Então, uma experiência interessante. Quando morava em Bela Vista, Goiás, eu era badeco da igreja, trabalhava na igreja, eu era zelador e seminarista. Era faxineiro da igreja, limpava a igreja durante a semana e nos cultos eu pagava de seminarista. E num culto administrativo, aí fizeram uma votação lá, uma irmã propôs uma votação acerca da vida do pastor, que eu achei indigna. Eu levantei, quebrei o pau e ofendi Deus, mundo e Raimundo e a torcida do Flamengo. Ofendi todo mundo para defender o pastor. O pastor olhou para mim calmamente e disse assim: agora você está de prova, você vai ficar no banco 6 meses para você aprender a respeitar. Poxa, mas eu estava certo. Poxa, eu estava defendendo ele, Cíntia. E ele me deu um castigo. Eu fiquei 6 meses. E eu já era seminarista, pregador, professor da sala e tal. Fiquei 6 meses. No primeiro domingo foi clássico. Eu de castigo. Porque eu sou igual a vocês. É mais fácil culpar. É mais fácil apontar. E eu tinha uma liderança forte com os adolescentes. Aí eu chamei os adolescentes, comprei uma caixa de chiclete, distribuí para todo mundo. Nós sentamos todos no primeiro banco. E nós mascamos chicletes e rimos o culto inteiro. Claro. Não vou ser líder da igreja, vou ser líder do mundo. Aliás, John Milton escreve bem isso no Paraíso Perdido. Terminou o culto, uma irmã calmamente veio e disse assim: João, eu sei que você tem liderança para isso, mas eu sei também uma coisa: não foi para isto que Deus te chamou. Aceita a disciplina. Tive a condição naquele dia de ouvi-la, e a partir daquele dia sentei no primeiro banco, sim, como sempre, sozinho, compenetrado, e aceitei cada dia dos 6 meses até voltar a pregar. Beleza. Terminei o seminário, fui ordenado, fui para uma igreja, fui para outra igreja. Pasmem vocês, 8 ou 9 anos depois, um dia o pastor me ligou e disse assim: eu quero te visitar. Eu, tá. Foi me visitar, nós nunca perdemos amizade, não. Recebi, aprendi. E ficamos sentados conversando, e a noite foi lá pelas 2 horas da manhã. Ele levou até as 2 horas da manhã para virar e falar assim: mas eu só vim aqui para te falar uma coisa, queria te pedir desculpa porque ele disse que estava certo, eu estava errado. 9 anos depois. Isso é a raça humana. Isso não é meu pastor, não. Isso é a raça humana. Isso não é eu, não. É a raça humana. Ele levou 9 anos. Nós, quantos de nós levamos para o túmulo? Tantos erros que não pedimos perdão a Deus, muito menos ao nosso próximo. Nos escondemos. Simplesmente nos escondemos, mas Deus teve a iniciativa de ir até Adão e perguntar: onde é que você está? É Deus que chama. Tem gente que acha que é bom demais, né? Não, estou com vontade, né? Dá uma forcinha. Recentemente um disse assim para mim: não, mas eu jamais deixarei a igreja de Deus na mão. Eu falei assim: meu filho, meu Deus, 30 anos de igreja, tem uma coisa que eu aprendi: é que Deus não precisa nem de mim nem de você. Deus é o Senhor que desce à sepultura. Alguém aqui está enrolado em faixas? Alguém já está fedendo? Lázaro fedia. Às vezes as pessoas olham para Ibernié e tem essa sensação de que está no túmulo. Tudo bem. Não será, não foi, não é, e não será a última vez que Jesus levanta do túmulo e diz: tenha vida.
mas é Ele sempre que vem. Nós nunca iremos até Ele. E aliás, vou dizer uma coisa para você, sabe quando uma igreja está ruim? Sabe quando uma igreja está no fracasso? Quando ela precisa do favor de seres humanos para se manter. É Deus que vem a nosso favor. Nós nunca iremos, nunca fomos e nunca iremos em favor de Deus. Deus é quem chama. Portanto, se você ouvir a voz de Deus, você ouviu? A hora que eu dei o aviso da reunião quinta-feira, de cuidar das criancinhas lá. Hoje, meu primeiro dia na sala de crianças. Meu Deus, a gente choca, porque elas falam o que o coração tem. Diferentemente dos adultos, elas não são falsas e nem politicamente corretas. Elas são o que são. Quem é Jesus? Não sei. Quem é Roblox? Sei. Jogo todo dia. Quando eu disse que você terá a oportunidade de ir ali na sala e contar para uma criança, Jesus Cristo ama você. Ele morreu na cruz para te salvar. Se isso moveu o seu coração, é o que Deus tenta ensinar para Adão. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vi um artista no Instagram, ele disse, ele começou o discurso dele assim: este ano passarei o Réveillon, irei para os Estados Unidos e vou passar o Réveillon com a Beyoncé. Não, brincadeira, estou mentindo. Eu vou para a igreja e vou passar com a Cassiane, é a mesma coisa. Não. Tá, eu sei que muitos de vocês só iria sentir a chama falsa de Deus se a Cassiane estivesse aqui. Nada contra. Mas duvido, não dela, mas da chama que queimou em você. Mas o que Adão não entendeu naquele dia foi que Deus disse assim: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quero ousar dizer para você nesta noite que teologicamente o que destruiu a raça humana não foi necessariamente Adão e Eva ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque nós já sabemos que para pecado tem conserto, é Cristo na cruz do Calvário. O que não tem conserto, biblicamente falando, é coração duro. E o que eu já pastoreei, convivi, trabalhei com gente de coração duro. O que destrói Adão e Eva é a incapacidade de ouvir Deus quando Ele chama. Onde vocês estão? Então, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque para o seu pecado, o pecado de Adão e Eva tinha cura. Não tem cura, é para coração duro. Ano após ano, dia após dia, culto após culto, a mesma coisa. E aí, para disfarçar esse coração duro, nós começamos a arrumar as desculpas. Não era uma pergunta geográfica, claro que Deus sabia onde Adão e Eva estavam. É uma pergunta espiritual: onde você está? Como você está? O que você fez? Literalmente você pode trocar a pergunta de Deus: o que você fez? Onde que você estava? Em qual roda você se assentou nos últimos dias? Onde você está? Onde você levou sua família? Foi legal levar seus filhos para ver seus parentes ímpios beberem no fim de ano? Surtiu muito efeito? Foi legal levar a sua esposa com um micro short para os seus cunhados verem ela rebolando no fim de ano? Foi legal? Foi legal levar o seu marido para ele ouvir as
piadas pornográficas dos parentes ímpios, bêbados no fim de ano. Foi legal. É essa pergunta, trocando na linguagem de hoje, que Deus fez para você agora. Onde você está? Não fisicamente, mas espiritualmente. Foi legal participar da ceia do Senhor nesta noite. E no fundo da sua alma você ter a plena convicção de que você participou indignamente. Porque socialmente você precisava demonstrar que podia cear. Senão os irmãos iam pensar que você estava em pecado. É onde você está na sua vida espiritual. É onde você está naquilo que você fez. O que você fez, Adão. Eva, o que vocês fizeram. Ao ponto de ter que se esconder de mim. Quase de cada 10 pessoas que se convertem, 8 passam pelo gracejo dos parentes. Não, pode beber um pouquinho, o pastor não está vendo. Quem já passou por isso? Quase todo mundo, né? Ah, pode fazer, o pastor está aqui, ó, tem medo de pastor? Burrice, porque pastor, às vezes eu fico naquela pessoa, pensa se eu fosse onisciente. O pré-requisito para ser onisciente é ser eterno, senão você explode, senão você morre de angústia. Então o pastor não é onisciente, mas Deus é. Ele sabe tudo. Ele sabe em qual roda você se assentou. É isso que ele pergunta para nós. Adão, qual roda que você sentou? Foi legal? Qual o proveito? Qual o proveito que trouxe? Qual a edificação que sua família teve? Em qual roda você se assentou, Adão? Onde é que você está? Onde você se meteu? Sabe por quê? Incrivelmente, o que mudou que Deus sabia que Adão estava escondido? Aí eu não sou onisciente como Deus, mas eu uso o mesmo mecanismo para saber que você sentou na roda não legal. O que você acha que Deus, talvez seja psicanalista também, afinal ele é tudo, ter chegado, olhado bem para a cara, para a alma, para o inconsciente de Adão e perguntou: onde é que tu estás, Adão? Onde você se meteu? O que você andou fazendo, Adão? De qual ponto Deus partiu para fazer-lhe esta pergunta? De qual ponto? O pastor Carlos nos ensinou um teste quando eu era seminarista. Poderia agora fazer assim: Maria Luísa, vem cá à frente. E Maria, isso é brincadeira, tá? Não precisa vir não. Porque Maria acha que tudo é literal. Então, Ana Luísa, eu poderia chegar aqui agora e dizer assim: Maria Luísa, vem aqui à frente, aqui atrás do púlpito aqui. Sinta a responsabilidade de ser porta-voz de Deus e faça uma oração. E aí, Luiz Davi? E aí, Valdeci? E aí, Manuel, Oswaldo, Maria, Joaquina, Ednilton, Larissa, eu. E aí? Já vi gente saindo da igreja chorando, correndo, porque não dava conta de orar. Deus, Lucas, olhou para Adão, para o coração de Adão, identificou imediatamente. Nossa comunhão foi partida. Ele fez besteira. A primeira coisa que acontece quando saímos do prumo, nossa comunhão com Deus é partida. Ah, não vai longe não. Tem gente que não vem na quarta-feira com medo de alguém aqui na frente mandar ele orar. Ah, já vimos, já identificamos. Agora ore um com os outros. Sai correndo e vai para o banheiro. Tem problema de bexiga sorta. E a palavra-chave é: vamos orar. Falei: pastor, tranca a porta e tira a chave. Precisa ter comunhão com Deus. E Deus olha para Adão e vê que o coração de Adão estava longe, tinha quebrado. Imagina comigo, irmã Liversina,
Todos os dias da viração do dia, Deus de si falava: Adão, está tudo bem? Como é? Algum animal pariu aí? As plantas estão dando fruto certinho? Como é que está a vida? Aí de repente Deus desce e Adão não tinha nada para falar com Deus. Assim como muitos de nós nesta noite não temos nada, absolutamente nada para falar com Deus, porque a comunhão foi partida. Se eu fosse assembleiano, eu diria: e aí nesse exato momento você perdeu a salvação. Mas como sou batista, eu digo: nesse exato momento que eu entendo que você não entendeu ainda a salvação. Porque ser salvo é se tornar filho de Deus. E como filho, eu poder e ter o que falar com Ele. Esses dias eu estava pensando, acho que foi na última oração das 5:30 da manhã que eu vi. Vou ter que marcar um dia só para mim, não está dando. Eu estou atrapalhando os irmãos, estou orando demais. Acho que eu vou vir um dia só eu, sem contar para ninguém, que aí eu vou ter o tempo todinho para mim, aí vai dar para falar metade do que eu tenho que falar com Deus. Mas muitos de nós não temos o que falar com Deus. Mas Adão vai lá e se esconde. E os esconderijos humanos, Solange, são fracassos. Eu disse no sermão anteriormente, aí alguns dias atrás, que nós temos a opção, baseado em Isaías, de andar na luz do Senhor ou acender nossas próprias tochas. Agora no texto de Adão, nós entendemos que nós podemos viver na presença de Deus ou arrumar esconderijos para nós quando damos bobeira. E aqui tem o primeiro esconderijo da humanidade. Qual que foi? Qual que foi? Qual que foi? Qual foi o primeiro esconderijo que o homem tentou ou usou para se esconder de Deus? Lá, fisicamente. Uma árvore. Eu também pensava, eu também vinha com esse pensamento. Esse foi o segundo. Você acredita, Lucas, que Adão, antes de esconder atrás da árvore, ele teve uma outra brilhante ideia para se esconder? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Que roupa? O primeiro esconderijo da humanidade foi por uma folha tampando a sua nudez. Tentou se esconder. Viu que estava pouco, aí Lucas correu para trás da árvore. Atrás da figueira. E ficou lá. E aí, a humanidade começou a esconder em cavernas, em palácios, e não ir ao culto, e não dar dízimo, e fingir que não é crente, e foi um dia após o outro arrumando esconderijos. Banheiro da igreja é um bom esconderijo, e foi criando esconderijos. Aí sim, Luiz Davi, quando você está de frente com a igreja na quarta-feira e sabe que tem culto, mas simplesmente não vem, você nada mais fez do que fechou os olhos. Você fechou os olhos e não está vendo o culto. E acha que porque você não está vendo, mas hoje está uma chatice de live, né? Como do Onan. O segredo é: desliga o celular e esquece que é quarta-feira. Você nem vai ficar sabendo que tem culto. Você não vai ter culpa nenhuma. Você se escondeu. Você se esconde atrás dos seus negócios escusos. Você se esconde atrás de família. Você se esconde atrás do seu serviço. Ah, porque eu estou cansado. Meu Deus, estou cansado. Estávamos conversando isso com Pedro. Quarta-feira quase não é de Deus. Porque a gente chega do trabalho moído. Mas Deus ainda olha e fala assim: vem me servir. Mas a gente pode se esconder. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu estou endividado. Ah, mas eu estou oprimido. Ah, mas eu estou isso. Ah, mas aquilo outro. São esconderijos que você usa, que eu e você usamos, para não servir ao nosso Deus e manter nossa comunhão partida. De manhã, na escola bíblica, estava tendo um insight. Sabe uma coisa que a gente não fala mais? O Espírito Santo mora dentro de você. De rocha de verdade, de fato de verdade, você pode dizer que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você? Oxe, então ele te ungiu.
Ele te ungiu para ter comunhão com Deus. Ele te ungiu para servi-lo. Claro que eu sou calvinista, é claro que eu creio que existem algumas pessoas que poderão fazer de tudo e que simplesmente foram criadas para o dia do juízo, serão lançados no inferno. E eu aceito isto. Se é alguém que eu amo ou não amo, não importa, eu aceito isto. Mas eu também creio que se o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, não tem como eu ficar calado. Não tem como eu não servir. Não tem como eu ficar escondido. Tá, eu sei que Elias escondeu na caverna, mas foi por pouco tempo, saiu, encarou Deus e viu a glória. Tá, eu sei. Davi ficou na caverna de Adulão, mas saiu e encarou a batalha. Tá, eu sei. Tantos outros ficaram escondidos. Eu sei, Jacó ficou longos anos na casa do seu sogro escondido. Mas mais cedo ou mais tarde se levantaram e encararam o que Deus tinha para si. Da folha de figueira, a árvore que eles esconderam, até hoje, a humanidade criou incontáveis tipos de esconderijos para fugir tão somente da voz de Deus. Não é o pastor. Eu acho interessante, eu conheço uma meia dúzia de gente que é magoada porque saiu da igreja e o pastor não fica visitando eles, ligando, mandando mensagem. Que queria que o pastor... Você sabia que a maioria expressiva das pessoas não estão dizendo de pastor não estão com raiva, não é de pastor não, é de Deus. Elas queriam que os pastores... Não é que a gente não gosta não, a gente não tem tempo. A gente não tem a disposição humana, que a gente cansa também. As pessoas estão fugindo tão somente da voz de Deus. Adão, Eva tiveram que enfrentar, Pedro, a voz que desmascara, aquela voz que nós cantamos, que quebra os cedros do Líbano, que despedaça, que em chamas de fogo arde qualquer coração. Foi a voz que desmascara, o chamado de Deus, destrói, não é, qualquer esconderijo inútil. Tá? Às vezes o pastor fala demais, às vezes o pastor se cala. Esse, por exemplo, será um ano de silêncio pastoral acerca de chamado. Nós vamos pintar outros quadros esse ano. Porque você está aqui, você não ouviu a voz de Deus que desmascara o seu esconderijo inútil. Nós vamos cuidar um pouquinho daqueles que já ouviram. E que já saíram de trás da árvore e disseram, Deus, estou aqui. Que já foram desmascarados dos seus esconderijos. Onde você está hoje? A pergunta que Deus faz a Adão é a mesma que Ele faz a você. Onde você está hoje? Qual mentira você está se escondendo? De família feliz? De negócio bem organizado? De que está tudo bem? De que está tudo ruim quando melhor é o seu? Porque também tem o outro lado. Onde você está hoje? Você está tentando esconder-se? Saiba, é de Deus. Não é de mim, não é do seu patrão, não é da sociedade. É de Deus. Por trás de toda árvore que tem um cristão escondido, há um grande chamado de Deus não executado. Se está escondido é porque foi chamado. Se está escondido foi porque Deus quis as claras. O que eu posso dizer para você? Responda ao chamado. Seja lá qual foi o absurdo, a roda dos escarnecedores, o absurdo que você viveu. Olha para Deus e diz, eu estou aqui. Eis-me aqui. Perdoa-me.
Adão podia ter dito, perdoa-me. Mas Adão acusou. Eu ouvi a tua voz e fiquei com medo. Desvendaram o segredo da humanidade. Eu sei que eu não presto, sei que sou falho, sei que sou enjoado. E sei que toda vez que você me aponta e me acusa, eu também sei que você está tentando esconder algo. Eu me escondi, Deus, porque eu ouvi a tua voz e tive medo. Encerro te dizendo, responda ao chamado de Deus. Adão respondeu atravessado, com medo, e lascou não só a sua vida, mas a humanidade inteira. Naquele dia, olha para mim. Naquele dia, Adão saiu da luz e foi para as trevas. Mas Paulo escreve aos Colossenses que Jesus Cristo pegou você dessas trevas e trouxe de volta para a luz. Não insista em viver em trevas quando Deus já ecoou a voz sobre você. Pai, te dou graças, eu te honro. Glorifico e agradeço, Deus, pela tua palavra, pela compreensão da tua palavra, Pai. Deus, ajuda-nos e enche-nos, ó Deus, da tua vida, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu engrandeço a ti, eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, com a nação silenciosa estamos encerrados e que Deus te abençoe.